Bom dia, vamos estudar a Bíblia? Eu quero falar hoje sobre um assunto muito importante, talvez o mais importante em toda a era da humanidade. Nós vamos falar sobre o pecado. E o tema da mensagem hoje é pecado, o maior problema da humanidade. O texto é Lucas, capítulo 3, versículo de 1 a 20. Lucas 3, de 1 a 20. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então, as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhe: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos o seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher
o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Amém? Pai, fala conosco nesta manhã. Que a Tua graça seja derramada em nossas vidas, que sejamos alcançados pela Tua misericórdia. Senhor, que esta palavra gere vida em nós, Senhor. Que essa palavra possa avivar os nossos corações, Pai. Que as nossas mentes sejam cativas à Tua palavra. Que nesta manhã, Senhor, sejamos sacudidos. Que o Senhor possa estar agindo poderosamente no nosso interior, Senhor. Que possamos nos arrepender dos nossos pecados. Que possamos nos aproximar de Ti com sincero coração. Fala, Senhor, neste lugar. Que o Senhor possa falar neste lugar e que nós possamos dar ouvido à Tua voz. Que possamos receber a Tua palavra com alegria. Que a Tua paz, Senhor, que excede todo entendimento, seja sobre cada um de nós nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que a graça do Senhor seja sobre nós. O maior problema da humanidade é o pecado. E Lucas faz esse relato maravilhoso, né, falando sobre João Batista. Lucas era médico, também historiador, então ele traz aqui esse relato de uma forma brilhante, mostrando aqui o amor de Deus, porque esse texto reflete o amor que tem no coração de Deus pela humanidade. A humanidade ficou sem ouvir Deus durante 430 anos. Deus não levantou nenhum profeta nesse período, então o povo não ouvia Deus, e o povo fazia o que queria. Mas depois de 430 anos, Deus vem falar com o seu povo. E foi algo interessante, porque o povo já não tinha mais direção. Imagina, 430 anos sem ouvir Deus, o povo fica sem direção. E agora Deus traz João Batista pregando no deserto. João Batista não estava pregando na cidade onde o povo estava. João Batista foi pregar no deserto. Mas multidões, o texto não fala de uma multidão, o texto fala de multidões. Multidões iam para o deserto para ouvir João Batista. Então aqui, após o silêncio de Deus, Deus fala de forma maravilhosa e poderosa com a humanidade. Então veja que Deus não esqueceu a humanidade. A humanidade nunca foi esquecida por Deus. Deus ficou em silêncio, não houve profeta nesse período, mas quando o Senhor traz João Batista, o Senhor vem agora mostrando para a humanidade que Ele estava presente, que Ele estava vendo tudo e que Ele estava agora como uma galinha, ajuntando seus pintinhos debaixo de suas asas. Então nós vamos voltar para o texto. E Lucas fez algo interessante aqui, nesse texto. Depois de 430 anos, para fazer um relato sobre uma ação de Deus, o que ele fez? Ele fez um marco. Então ele fala o que aqui? Veja só. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região
da Itureia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo o sumo sacerdote Anás e Caifás. Veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Por que Lucas traz esses nomes aqui? Ele traz esses nomes justamente para marcar uma era. Foi no período do reinado de... Aí ele fala aqui, no 15º ano do reinado de Tibério César. Mas ele fala, olha, Tibério César estava reinando, mas sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia. Então, tá vendo o que ele faz? Ele mostra que foi naquele período que João começa a falar. E aqui, desse período, contando para trás, deu 430 anos de silêncio de Deus. Então agora, João Batista é levantado pelo Senhor como o profeta da nova geração. E João Batista vem pregando o Evangelho. Aí, a gente vai descer aqui agora, veja aí. No versículo 3... Não, deixa eu voltar aqui. Essa mensagem é talvez a mensagem mais importante dos últimos tempos. Nós vemos que o mundo está em colapso. O mundo hoje está em busca de alimento. A preocupação do mundo hoje é alimento. Porque nem toda nação no planeta tem solo bom para plantio. Nem toda nação no planeta tem clima bom para o plantio. Algumas nações, poucas nações, né, como a nossa nação, tem solo e clima bom para plantar. Tanto é que a gente, se pegar um caroço de feijão e jogar ali, ó, ele brota, né? Daqui a 3 dias você olhou o carocinho, já está brotando, não tem nem terra, está ali na areinhazinha ali, né? Mas é o clima nosso, é bom, né? Então a preocupação do mundo hoje é alimento, a preocupação do mundo hoje é economia, a preocupação do mundo hoje é tecnologia. Então o mundo está em colapso porque está envolvido nessas coisas. Mas o que se deve buscar hoje chama-se salvação. E para buscar salvação, primeiro precisamos de remissão de pecados. Então nós precisamos, para termos remissão de pecados, precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Então o pecado sempre foi o problema da humanidade, desde o primeiro casal lá no Éden. Mas Deus, que é todo-poderoso, está acima de todas as coisas, que é santo, né? Ele disse, sede santo, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou santo. Então, esse Deus que é santo, Ele ama tanto a humanidade, que Ele traz João Batista para pregar o Evangelho para a humanidade e preparar o caminho para Cristo, para que Cristo viesse se apresentar à humanidade, para que a humanidade, todos aqueles que creem nele, como João 3,16, né? Todos aqueles que creem nele sejam batizados, sejam salvos. Mas João vem preparar o caminho do Senhor. Aí, João era o pregador da beira do rio. E o texto fala que ele aparece pregando no deserto, né? E percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, aqui no versículo 3. E aí, o que acontece? O deserto aponta para nós. O deserto é um lugar vazio. É um lugar que precisa de preenchimento, né? Nós somos assim, temos esse vazio dentro de nós que precisa ser preenchido, e só o Senhor, só Deus pode preencher esse vazio que está dentro de nós.
Mas o texto diz que João estava percorrendo a circunvizinhança do Jordão. Isso é, João não se apartava do rio, ele era o pregador da beira do rio, porque o rio aponta para Jesus, o rio da vida, a água que limpa. Então João estava agora nesse cenário, um cenário meio que hostil e meio que maravilhoso, hostil pelo deserto. Deserto é lugar de seca, lugar onde não tem nada, lugar de serpentes, lugar de dificuldades. Mas ele estava também à beira de um rio. Rio fala de vida, rio fala de provisão, rio fala de alegria. Aí, ainda no versículo de número 3, veja só. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. Então, João estava pregando algo que ninguém sabia. Ninguém conhecia batismo nas águas. Batismo para arrependimento era coisa nova. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus de coisas novas. Diga assim: o meu Deus é um Deus de coisas novas. O Senhor vem surpreender a gente, todos os dias Ele surpreende a gente. Você acorda de manhã, o dia não é igual ao outro. Você acorda de manhã, você vai ver que Deus fez algo diferente. Porque se todos os dias fossem igual, a vida seria monótona. Mas os dias são diferentes. Aí agora, o que acontece aqui? Veja só. João vem pregando o batismo de arrependimento. Por quê? Você imagina 430 anos sem ouvir Deus. Será que havia pessoas arrependidas? Será que 430 anos sem uma ordem, sem uma lei, sem disciplina? Como é que estava esse povo? O pecado saltava por cima das pessoas, por cima, por dentro, porque o pecado é gerado dentro de nós. Então ele saltava de todos os tipos, de todo lado, Mas agora vem uma palavra para dar direção ao povo. Vem uma palavra agora para apontar o caminho. Vem uma palavra agora para trazer limpeza. Porque a limpeza não era o rio, não era o Jordão que limpava. A limpeza era o evangelho pregado. Porque quando eles recebiam a palavra, o que acontecia? Arrependimento. Eles se arrependiam das coisas que tinham feito no passado, e aí eles davam o passo para o Jordão. Por quê? Porque o batismo é um selo, o batismo é uma marca, e aí as pessoas iam se batizar porque o batismo era um selo público. Quem descia as águas estava dizendo: olha, a minha fé está em Cristo Jesus. Ela estava agora colocando a sua fé como algo público. Todos sabiam: ih, rapaz, olha, o Joãozinho agora é crente. Ele se batizou. Então o Joãozinho agora que se batizou tinha uma responsabilidade de guardar essa fé. Eu professei a minha fé em Cristo e agora eu sou de Cristo. Então, quando o pecado vinha, ao seu coração, vinha à sua mente, o Joãozinho agora começava a lutar. Anteriormente, quando não havia palavra, não havia direção, o que ele fazia? O pecado vinha e ele ficava... Não tinha ordem, ninguém podia falar nada, ninguém falava nada. Então ele fazia o quê? Nada. Mas agora, ele professou a fé publicamente. Então ele, poxa, meu vizinho sabe que eu sou crente. Meus parentes sabem que eu sou crente. Meus amigos sabem que eu sou crente. Agora eu sou cristão. Então, o que acontecia? Mudança. Mudança de quê? De postura. As atitudes eram mudadas. Então agora tinha disciplina. Aí, veja só. Volte aí. Versículo 3. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Então, quando a pessoa se batizava, ela falava assim: agora eu estou livre do pecado. Então, o que acontecia?
A palavra entrava no coração, a pessoa se arrependia dos pecados, a pessoa ia lá, descia as águas, tornando pública a sua fé em Cristo. E aí, quando ela voltava para casa, ela não voltava mais a mesma pessoa, pecadora, né? Que vivia envolvida no pecado. Agora voltava uma pessoa transformada pelo poder da palavra. Aí, nós vimos aqui, eu disse aqui, o mundo está em colapso. Mas Deus, que é todo poderoso, que está acima de tudo, acima de todos, está olhando para baixo. Deus está olhando para nós. E Ele está vendo tudo. Ele sabe do que nós precisamos. Então aqui, o que aconteceu? Deus trouxe João Batista, para que João Batista pudesse trazer uma palavra, para que os corações pudessem se preparar para Jesus chegar. Aí, versículo 4. Verso 4. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O profeta Isaías já havia falado sobre esse momento, né, onde João Batista viria. Esse momento que Lucas escreveu assim de uma forma brilhante. O profeta Isaías já havia falado sobre esse tempo lá atrás, antes desses 430 anos de silêncio de Deus. E agora essa palavra vem e se cumpre no meio da humanidade. E aí, veja só, versículo 5 diz assim, a passagem de Isaías, tá? Se você quiser anotar, Isaías 40, versículo 3 ao versículo 5, tá? Versículo 5 diz assim: todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Quando nós recebemos a palavra de Deus na nossa vida, o que está torto faz o quê? Se endireita. O que está torto não continua torto, né? Ainda que esteja, como diz aqui o texto, alto ou baixo, né? Alto como um monte, como um outeiro, ou baixo como vale, Deus vem nivelando tudo. O poder da palavra de Deus age nas nossas vidas para que nós possamos estar nivelados, isso é, disciplinado conforme a vontade de Deus, conforme a palavra de poder do Senhor. Então o Senhor vem trabalhando nas nossas vidas. Aí a gente desce agora João, como um profeta dos últimos dias, veja só o que ele diz, versículo 7. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? João estava falando do dia do Senhor que vem aí à nossa frente, né? Esse dia ainda não chegou, está vindo aí o dia do Senhor. E João estava chamando esse povo agora ao arrependimento, e ele faz uma pergunta: raça de víboras, isso é, pecadores, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Porque ele sabe que o dia do Senhor será um dia de ira. Não que Deus queira isso. Nós, quando nós pecamos, nós estamos nos colocando debaixo dessa ira. Então João Batista estava agora falando, João Batista estava agora falando com essa humanidade de pecado, chamando a atenção desse povo. Aí, no verso 8, João Batista começa a falar algo diferente, de forma diferente com o povo. Ele diz assim:
Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O que João estava dizendo? João estava chamando o povo a produzir frutos dignos de arrependimento, isso é, transformação de vida. Vida transformada faz o quê? Quando você é rebelde, né? O camarada rebelde, ele não quer saber de nada, ele passa na rua, ele grita, ele xinga palavrão, né? No meio de um bairro, e está nem aí. Mas quando ele se encontra com Cristo, o que acontece? Parece que a língua dele encolhe. Ele começa a viver de forma diferente. Ele passa a dar bom dia às pessoas: bom dia, Senhor, bom dia, Senhora. Ele passa a ser uma pessoa com uma atitude transformada, uma atitude diferente. Por quê? Por causa do poder da palavra de Deus. Aí, João Batista estava agora aqui trazendo ensino no meio desse povo. Mas ele diz que tinha gente que estava lá no meio que se achava filho de Abraão, porque a Bíblia diz que os da fé são chamados filhos de Abraão. Então tinha gente lá que achava que era filho de Abraão. Não quer saber disso não, já sou filho de Abraão. Você já viu gente assim? A gente prega o evangelho como: eu já sou de Deus. Mas as atitudes deles são totalmente fora da vontade e da palavra de Deus. Mas João Batista estava ali agora trazendo disciplina, passando uma linha no meio do povo, falando: olha, tem que andar aqui nessa linha. Aí agora, veja só, verso 9: e também já está posto machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. O que é isso? Imagina um machado na raiz de uma árvore. O que acontece? Você cortou a raiz da árvore, a árvore está bonitona lá. Você vai lá na raiz dela e cortou. Daqui a pouco você vai olhar para a árvore: está secando. Daqui a pouco você vai: secou, morreu. O que é esse machado? Esse machado fala da ira de Deus. Se nós não produzirmos frutos dignos de arrependimento, o machado já está na nossa raiz e nós vamos morrer. Então João Batista estava explicando eles a forma que eles conheciam, eles sabiam, eles plantavam, então eles sabiam que plantar uma árvore e cortou a raiz, ela vai morrer. Então eles sabiam disso. João Batista estava falando isso: olha, assim acontece com todo aquele que não produz bons frutos, morre. Então aqui era um ensino de uma forma bruta, de uma forma poderosa, mas era a forma que o povo entendia. E João Batista estava ali. Hoje se a gente falar assim: meu Deus do céu, aquele pastor ali é bruto, aquele pastor ali é não sei o quê, é pesado, é genocida, é não sei o quê. Só fala assim, o povo só fala isso. Meu Deus do céu. Que geração. Essa geração de hoje precisa de João Batista. Precisa de um João Batista pregando, falando a verdade, chamando de raça de víbora. Porque senão não vai haver arrependimento e vai chegar no dia da ira do Senhor, vai experimentar da ira, e a ira é eterna. Então João Batista estava agora trazendo limpeza. Quem é, quem não é, não é. E hoje também. Quem é, quem não é, não é. Não adianta dizer: mas eu também sou filho de Deus. Não é nada. Se você não está dentro da palavra, dentro da vontade do Senhor, você está debaixo da ira de Deus. E o machado já está na raiz. No verso 8 ele traz instrução ao povo. Quem se encontra com Cristo muda de atitude. Tudo muda dentro de si. Como está em 2 Coríntios 5,17, que diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. Quem não muda de atitude não é salvo. O machado já está pronto para cortar a raiz. No verso 10, o povo queria saber o que fazer, pois queriam salvação.
Você vê que o povo sai das cidades e vai para o deserto, multidões e multidões afluíam para o deserto, porque eles ouviram dizer, olha, tem um profeta falando lá no deserto, na beira do Jordão, falando sobre salvação, e quem se arrepende, ele batiza nas águas. Então, multidões afluíam para ouvir um profeta, um homem esquisito, né, vestido com peles de carneiro, comendo mel e gafanhoto. Mas era um homem cheio de Deus, cheio da presença, cheio da graça, cheio do poder do Senhor. Então João Batista estava lá no deserto, ele não precisava ir às cidades, o povo ia para ouvir a palavra. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus atrai. Aí João traz agora a instrução para esse povo. Versículo de número 10, veja só a pergunta do povo. Então as multidões o interrogavam, dizendo, que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Então, aqui, quem tivesse 2 túnicas tinha que repartir, quem não tinha, agora ia ganhar uma. Aí, 12, foram também publicanos para serem batizados e perguntaram, mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes, não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram, e nós, que faremos? E ele lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentados com o vosso soldo. Essas palavras precisam ser trazidas hoje. As autoridades de hoje precisam ouvir essa palavra. Contentar com o seu soldo, não fazer mal, não maltratar as pessoas. Porque tem gente que passa num concurso público e depois ele acha que ele é Deus, ele é dono das pessoas, ele é dono do mundo, né? Ou ele é eleito num pleito político, ele acha que é Deus, ele não é Deus. Deus é diferente. Então Deus estava trazendo agora uma palavra para as autoridades também. As autoridades precisam ouvir a palavra de Deus. Os cobradores de impostos, que cobravam demais, né? Era estipulado um valor, eles cobravam acima e tiravam para eles, né? Eram corruptos. Então João estava dizendo para eles, larga a corrupção, faça o que você precisa fazer, somente. Versículo 15, estando o povo na expectativa, discorrendo todo o seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo. João não queria a glória de ninguém, e ele sabia que ele não era o Cristo, então ele não puxa a glória para si. O que ele diz? Versículo 16, disse João a todos, eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João estava se humilhando agora, dizendo, não, vai vir um aí que é maior do que eu estou apenas preparando o caminho para ele, porque quando ele chegar vocês vão ver, ele é muito mais poderoso. E ele diz, eu não sou digno de desatar as correias da sandália. Por que ele fala isso, de correia da sandália? Porque na Palestina não é asfaltado, né? Então, areia, pó, a sandália ficava suja. Uma pessoa para chegar na sua casa, ela fazia o quê? Você tinha que ter talhas de água na porta e ter um criado para lavar os pés do visitante. Então, quando ele aponta para a sandália de Jesus, ele está falando de um lugar de poeira. Então, você botar a mão na poeira, né, que está na sandália. Ele falou, não sou digno de botar a mão na poeira da sandália dele. João se humilha, mas ele fala desse Cristo, e ele diz assim, a sua pá ele tem na mão, para limpar completamente a sua eira, recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. João estava mostrando para aquele povo, gente, o que vem depois de mim tem uma pá na mão. Vocês conhecem muito bem quem tem uma pá na mão, vocês conhecem muito bem o que é uma eira. Então ele vem para limpar a sua eira, ele vem recolher o trigo.
Isso é, limpar a era, tirar tudo aquilo que não presta, recolher o trigo, fala daquilo que é bom, né? Então o trigo fazia o quê? O trigo era alimento, era o pão. Então o pão apontava para o próprio Cristo. Então valorize o que vocês precisam valorizar, porque quando ele vier, ele vai trazer limpeza. Aí o povo estava agora atento. Espera aí. A gente viveu esse tempo todo aqui sem ouvir Deus e agora vem um homem de Deus falando para nós, nos mostrando o caminho, nos mostrando a direção, falando que nós temos que mudar de atitude. Então João estava trabalhando o interior daquelas pessoas, porque quando Jesus viesse, ele iria continuar o trabalho no interior, no coração, na mente das pessoas. E no verso 18... Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o Evangelho ao povo. Nós precisamos do Evangelho. A humanidade precisa do Evangelho. Você pode dizer isso, diga assim: a humanidade precisa do Evangelho. E tem gente achando que a humanidade precisa disso, daquilo, não sei o que, né? Um monte de bobagem. Só precisamos do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Romanos 1,16, se você duvida disso, está escrito lá em Romanos 1,16. O Evangelho é o poder de Deus. Mas, quando aparece alguém de Deus pregando a verdade, o que acontece? Sempre aparece alguém querendo ceifá-lo, querendo tirá-lo do caminho, porque a verdade dói, né? Dizem que a verdade dói. Então a verdade dói. Aí veja só agora, verso 19. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. O que é que aconteceu aqui? Herodes estava com um caso com a sua cunhada, e João soube disso. João, homem de Deus, João não passou a mão na cabeça não, falou: ah, pai, você é autoridade, mas você está em pecado, isso está errado. Apontou o erro dele. O que ele fez? Mandou prender João. E os nossos dias precisam de profetas, homens que falem a verdade, que preguem a Bíblia e que não tenham medo, porque muitos se venderam. A Bíblia diz que profetas se venderam. Profeta vendido é profeta morto, calado. O que ele fala não se escreve. Então nós vimos aqui João Batista, o profeta, o homem de Deus, falando a verdade, porque o que importa para nós é a verdade. Hoje estamos vivendo num mundo de fake news, né? Toda hora é fake news daqui, fake news dali, fake news. Meu Deus do céu! Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Fake news não liberta ninguém, fake news prende. Então João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. E que a graça do Senhor seja sobre nós, amém? Eu quero orar, vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome, agradecemos a Ti por Tua palavra, pedimos a Ti, Senhor, continue tratando de nós, cuidando, Senhor, do nosso interior. Nós precisamos do Senhor, precisamos, Senhor, da Tua palavra em nossas vidas, da Tua graça, do Teu poder derramado sobre nós, que o Senhor venha encher os nossos corações com Tua paz, com Tua alegria. Nós entregamos nossas vidas em Tuas mãos, pedimos a Ti, Senhor, toca em nós, Pai, derrame graça e poder em nossas vidas, nos abençoe, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Igreja de Cristo, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo sigam com todos, desde agora para sempre. Que a amada igreja do Senhor diga amém. Amém? Deus abençoe sua vida, sua família, rica e abundantemente. Amém.